Se você pratica yoga, você já deve ter ouvido falar em Vinyasa. Tem gente que aborda Vinyasa como um método, tem gente que chama uma série de movimentos de Vinyasa, tem gente que fala em Vinyasa Flow, que seria uma prática mais dinâmica, em que existe uma fluidez entre as posturas. Aqui nesse vídeo eu vim trazer um pouco mais de informação sobre o conceito de Vinyasa e falar sobre como ele se aplica na prática de Ashtanga Yoga. Então, se você tem interesse nisso, fica comigo até o fim do vídeo. Oi, eu sou Ana Clara, sou praticante e pesquisadora de Ashtanga Yoga. E Vinyasa é um termo que eu uso muito, que me interessa muito, tanto no meu trabalho quanto na minha prática pessoal. Boa parte da minha pesquisa de mestrado, inclusive, foi sobre esse termo, Vinyasa, e como ele entra tanto de uma forma filosófica e teórica, quanto de uma forma prática mesmo, né, e corporal. E o que ele muda dentro da nossa prática de yoga. Então, o que eu vou compartilhar com vocês hoje aqui é o resultado dessa pesquisa, da minha experiência, e também convido todo mundo a compartilhar um pouco sobre como sente que esse termo e esse conceito entra na prática de vocês. Em sânscrito, a gente tem duas palavras que se juntam para formar a palavra vinyasa. Então, existe a palavra vi, que significa de forma especial, de maneira especial, e nyasa, que é a palavra para colocar. Então, quando você junta esses dois, você tem que vinyasa significa colocar de maneira especial, ou organizar de maneira especial. O que isso significa dentro da nossa prática de yoga corporal, né? Isso significa que importa a forma como a gente organiza a nossa prática. Então, numa prática de Vinyasa, importa muito que postura vem depois de qual. Como você entra na postura, como você sai da postura, como você cria uma sequência para praticar, né? Aonde a sua prática começa, por que caminho ela percorre e onde ela termina. Tudo isso é colocado de uma forma especial, uma forma que vai facilitar alguma mudança, alguma transformação, que vai mexer em você de alguma forma e nesse movimento ela vai mudar alguma coisa, né? O termo vinyasa ele também tem relação com rituais, isso em períodos védicos, períodos muito antigos, em que vinyasa era uma oferenda, era uma forma de você fazer com que o fogo do ritual se mantivesse vivo, né? E se a gente pensa nisso na nossa prática contemporânea, como é que a gente mantém o nosso fogo interno vivo, como a gente mantém a nossa prática como um ritual de transformação. Isso é o Vinyasa, né? É a forma que a gente usa para manter tudo isso bastante ativo durante a nossa prática e, se tudo der certo, também para além da nossa prática na vida. Como praticante de Ashtanga Yoga, eu acho bem interessante a gente pensar nessa organização dentro das séries do Ashtanga. As posturas nas séries do Ashtanga Yoga, elas não foram colocadas de forma desordenada, né? Elas foram resultado de uma longa pesquisa durante muito tempo, né? E continua sendo pesquisado até hoje. Então, as sequências foram criadas justamente para criar um vinyasa muito potente, né? Um vinyasa que realmente potencialize a nossa prática. Então, importa muito que a gente comece a nossa série com as saudações ao sol. Tem as posturas em pé, tem as posturas sentadas, tem as posturas de força. Tudo o que vai sendo construído na série do Ashtanga Yoga cria uma grande sequência de transformação. E por isso que seguir a ordem das posturas, né, e aprender as posturas dessa forma é tão interessante, porque é uma estrutura que já foi criada, um vinyasa que já foi pensado e experimentado por muita gente, e aí a gente vê como ele se aplica para o nosso corpo, né, para a nossa individualidade. Então, além desse significado de organizar de uma maneira especial, a gente tem um outro significado que é um pouco mais contemporâneo, que veio a partir do Krishnamacharya, que é o da sincronia do movimento com a respiração. Essa abordagem do movimento unido com a respiração é uma abordagem mais contemporânea e ela faz muito sentido para a forma como a gente pratica yoga hoje em dia. Nessa abordagem de Vinyasa,
Cada movimento, cada entrada e saída de uma postura tem uma respiração que facilita a nossa relação com aquela postura e facilita o caminho da postura no nosso corpo. Então, para dar um exemplo disso aqui, vou mostrar Janu Shirshasana, que é uma postura relativamente simples, em que você primeiro entra aqui, né, flexiona um joelho, traz o pé próximo do corpo, encostado na coxa. Eu poderia entrar nessa postura sem nenhuma relação com a respiração, então eu só ia segurar aqui na frente e deitar. Mas no método do Vinyasa, existe toda uma preparação para entrar e sair dessa postura, né? Então, eu levo as minhas mãos aonde elas chegarem aqui na frente. Chegando aqui, eu faço uma inspiração, trago o meu umbigo para cima, cresço a coluna. E na expiração, eu uso isso, flexiono os cotovelos e entro em Janu Shirshasana. Para sair, a mesma coisa, né? Eu inspiro crescendo e expiro voltando. E isso traz toda uma qualidade especial, facilita o nosso movimento e muda mesmo a forma como a gente aborda o movimento, faz com que o movimento seja muito mais leve e muito mais meditativo até. E para quem segue as sequências do Ashtanga, essa respiração é ainda mais importante porque ela guia toda a nossa sequência, né? Então toda a série do Ashtanga Yoga começa com uma respiração e cada respiração vai guiar a entrada e a saída de movimento e vai guiar a sua permanência nas posturas também. Isso faz com que a prática inteira seja como uma grande dança, em que você entra num fluxo desde o início, que é um fluxo guiado pela respiração, e você só sai quando você está em Shavasana. Aí você abre mão da sua respiração. Então, no Ashtanga existe uma respiração para cada postura e existe também um movimento de entrada e saída das posturas que a gente repete bastante durante a prática, e esse movimento a gente também chama de Vinyasa, percebendo que nesse movimento a gente nunca para numa determinada postura, a gente continua num fluxo, e esse fluxo é também o nosso Vinyasa. E juntando todas essas informações, a gente pode construir uma prática que é mais fluida, mais dinâmica, bastante ativa e que traz muita energia, mantém o fogo vivo dentro do nosso corpo. Então isso é um pouco por trás do conceito de Vinyasa, né? Mas é sempre importante dizer que tudo isso é conceito e que é muito importante a gente levar essa teoria para a nossa prática e para o nosso corpo, né? Deixar que o nosso corpo assimile esse conceito e realmente viva aquilo. Aí sim você vai colher os benefícios e também compreender de uma forma mais ampla o que o Vinyasa faz para o seu yoga, o que ele faz para você, para o seu corpo, o que ele faz para a sua vida. Bom, se esse vídeo te interessou, se você chegou até aqui, comenta aqui no vídeo para mim o que você acha sobre tudo isso, como você percebe isso na sua prática. Te peço também para se inscrever no canal, curtir, compartilhar se você tiver alguém que possa se interessar. E se você gosta desses conteúdos, eu deixei aqui na descrição o link para o meu Instagram e também para o meu Substack, que é uma newsletter em que eu compartilho alguns textos. Eu espero que esse vídeo tenha te auxiliado a compreender melhor esse conceito. Espero que você possa levar esse conceito para a sua prática, experimentar mesmo com ele. Te desejo ótimas práticas e até o próximo vídeo.